Olá, estamos no ar. Eu já começo Notícias de Fortaleza lembrando a você que é possível assistir a TV Terra do Sol pela internet. Basta acessar fortaleza.ce.gov.br e acompanhar a programação em tempo real. E a gente começa falando de um serviço importante para a população de Fortaleza: o atendimento especializado no IJF para pessoas que sofreram traumas graves. Por isso a gente convidou Virgínia Conde, que é assistente social, e Andréa Maza, fisioterapeuta do IJF. Aliás, as duas são profissionais do IJF, né? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Luiz. Muito Tudo obrigado bem, aí Luiz. pela presença de vocês aqui no Notícias de Fortaleza. Bem, primeiro, para a gente contextualizar essa nossa conversa, e muita gente que está assistindo em casa é leigo no assunto, assim como eu, o que é exatamente um trauma grave? Um trauma, ele é definido como grave dependendo do próprio mecanismo do trauma, como ele aconteceu em si, se foi uma queda, se foi o que a gente chama dos TCEs, né, trauma craniano encefálico, o trauma de coluna, que é o TRM. Então, ele vai ser classificado como leve, moderado ou grave, dependendo da forma como ele aconteceu e dos sinais e sintomas que esse paciente vai apresentar após esse traumatismo. Por exemplo, um trauma grave em um acidente de carro, né? Ou, digamos, um trauma grave em uma queda de bicicleta. Os dois são possíveis de serem graves, não é isso? O que é que caracteriza exatamente, fisiologicamente falando, o grave do não grave ou do menos grave? Como esse paciente se apresenta após esse trauma? Esse paciente continuou acordado? Esse paciente teve perda da consciência? Esse paciente teve perda de sangue ou não? Tem fratura associada a esse trauma? Então, cada um desses sintomas apresentados durante o atendimento, esse paciente vai ser avaliado e vai ser caracterizado como leve ou como um trauma grave, realmente. A gente tem você como fisioterapeuta aqui da área da saúde para falar sobre traumas graves, né? E aí, do meu lado aqui tem um assistente social. Então a gente fica até em dúvida como fazer esse paralelo, né? Como é que a assistência social entra nessa questão dos traumas graves, né? Não é somente o trauma em si, é isso? É por aí? É isso. A gente tem que partir primeiro do princípio de qual é o nosso conceito de saúde, né? Então, nós partimos de um conceito de que aquele paciente, ele não é só aquele mecanismo biológico que se apresenta ali vítima de um trauma. Ele está dentro de um contexto biopsicossocial. Então, a atuação do serviço social, especificamente numa unidade de terapia intensiva, diz respeito muito também a manter esse vínculo com a família que está temporariamente com o ente passando por um trauma, né? Então, além desse acolhimento com a família para explicar as rotinas do hospital, esse mesmo tipo de atividade que a gente está fazendo agora para o público, a gente faz rotineiramente para as famílias entenderem como é o fluxo de uma UTI, o porquê o paciente foi internado lá, porque muitas vezes é associado como se chegando na UTI já fosse meio que uma antessala da morte. Não é. Na verdade, é uma unidade que vai incessantemente por uma equipe muito vasta, né? Porque numa unidade de terapia intensiva a gente tem os médicos, tem enfermeiros, tem técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Inclusive, depois eu queria até que se pudesse explicar melhor como é que é a interatividade desses profissionais, mas aí durante o Notícias de Fortaleza a gente vai conversar sobre isso ainda também, né? Então, a assistência social tem um trabalho mais próximo com as famílias. Isso. E cada pessoa que entra ali, ela vai ter direito a algum tipo de benefício ou de seguro. Então, a gente procura entender o contexto daquela família para fazer as orientações devidas, né? De um auxílio-doença, de um seguro acidentário, como é o DPVAT, de encaminhar para a rede socioassistencial, porque nós temos casos de pessoas que têm referência familiar, como também nós recebemos pacientes, né, ou vítimas de agressão, ou de
PAF, né, que é perfuração por arma de fogo, ou um acidente que não tem nenhuma referência, que vive em situação de rua, né? Então, há casos também que a gente tem que articular o Ministério Público ou promotorias ou Conselho Tutelar quando são casos de violência contra criança, contra idosos. Então, é todo um contexto por trás daquele paciente que está ocupando um leito de UTI a nível social, dos encaminhamentos que precisam ser feitos e dos esclarecimentos que a gente presta para a família. É interessante isso porque, por mais que uma pessoa seja uma pessoa em situação de rua, né, que não tem uma referência familiar, é um indivíduo que tem uma história, né, e que pode correr um risco de vida. E a assistência social, não é no trauma físico, né, que ela vai lá, mas é mais num trauma de contexto social mesmo, de poder ajudar, né? O que é que vocês conversam a partir do momento, tem um tempo determinado que vocês dão à família para chegar a essa conversa, dizer que aquele familiar ou aquela pessoa está numa situação difícil ou não, né, que está na UTI por uma precaução mesmo? Essa comunicação ela é feita para as famílias quase que de imediato, né? Se eu tenho um paciente que ele dá entrada primeiro na área de riscos, né, que é uma sala vermelha, por exemplo, obviamente que é priorizado estabilizar aquele paciente, mas quando ele chega na UTI, geralmente a família já tem algum conhecimento do quadro clínico dele, né? Até porque é perceptível não só na unidade de terapia intensiva, mas nas demais, essa preocupação da equipe de deixar a família ciente da gravidade ou não daquele caso do paciente, né? Então, nós já acolhemos as famílias muito cientes dessa situação e trabalhamos para manter que essa comunicação fique sempre muito alinhada, muito clara, né, para que a família possa se preparar também. A gente sempre tem a perspectiva de que o paciente ele entra na UTI, né, e a gente imagina um horizonte que ele vai para a enfermaria e depois vai entrar num processo de deshospitalização, né, os cuidados vão continuar em casa. Então, o quanto mais a família se for partícipe ativa nesse processo e consciente do que está acontecendo, melhor vai ser para o processo de recuperação do paciente como um todo, né? Imagino. Só para a gente contextualizar, o que seria, na verdade, Virgínia, uma unidade de terapia intensiva, um UTI? O que é que caracteriza isso? Ou seria contigo, André? André? É uma UTI, uma unidade de terapia intensiva, uma sala no hospital, né, que tem uma terapia intensiva com um paciente um pouco mais grave. É por aí? Unidade de terapia intensiva é um espaço, né, dentro do hospital onde o paciente que chega mais grave, ele é colocado nesse setor e lá ele é monitorizado, ele é acompanhado melhor, né? É um paciente que tem potencial de desenvolver uma instabilidade, né? E lá nesse local ele vai ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar e acompanhado mais de perto. Então, como a Virgínia falou, a unidade de terapia intensiva, ela é um local não de morte, mas que garante que esse paciente vai ser acompanhado mais de perto e tem mais chance de sobreviver. Quais os pacientes que vão para essas unidades? A unidade de terapia intensiva ela recebe diversos pacientes. No caso do IJF, são pacientes geralmente politraumatizados, né? Com traumas de crânio, traumas de face, fraturas graves, né? Traumatismos de coluna, que a gente chama de TRM, que é o trauma raquimedular, paciente de queda, paciente vítimas de acidentes por submersão, pacientes queimados, mas o nosso principal perfil de paciente é o paciente politraumatizado. Que vem mais de quê? De acidentes de moto, por exemplo? No caso dos adultos, sim. Pacientes, principalmente trauma crânioencefálico causados por queda de moto, né? E, no caso das crianças, quedas de árvore, de bicicleta. No caso das crianças, eu até ia querer também entrar em mais detalhes, né, sobre não só a interação dos profissionais, mas também o atendimento com as crianças, porque a gente vê muitos acidentes domésticos, né? A criança, às vezes, se traumatiza, né, muito por conta de um descuido de um adulto, né, porque ela se torna ali uma pessoa
mais dependente disso, né? Mas a gente vai conversar mais sobre isso e mais sobre esse atendimento especializado de traumas graves no Instituto Dr. José Frota, que é o IJF. E a gente vai fazer um intervalo agora, mas volta daqui a pouco. Voltamos a falar sobre o atendimento especializado de traumas graves no IJF. Vamos ver mais detalhes na reportagem. Maria Cleuma da Silva veio de Morada Nova em busca de atendimento para sua sobrinha, que sofreu um acidente de moto. A gente soube da notícia que ela tinha sofrido um acidente com o marido dela e com a criança, né? Mas no período a criança tá bem, graças a Deus. Só ela que está aqui no hospital. Está sendo bem atendida, graças a Deus. Os médicos estão todo o tempo ao lado dela, quando ela precisa, as enfermeiras. O Instituto Dr. José Frota é referência regional no socorro às vítimas de traumas graves. Além de uma equipe multiprofissional, o hospital conta com a estrutura moderna de UTI, que está sendo ampliada para melhor atender esses pacientes. A grande característica do ambiente de terapia intensiva é que você tenha profissionais especializados, capacitados e multiprofissionais. Então, para você prestar uma assistência adequada para esse doente tão complexo, o médico isoladamente, ele não consegue. Então, ele vai precisar do grande apoio do fisioterapeuta, do grande apoio do enfermeiro, do grande apoio do técnico de enfermagem, psicólogo, farmacêutico, serviço social, odontólogo e por aí vai. Então, o ambiente de UTI é onde a gente exercita mais, dentro da medicina, a e a transdisciplinaridade. Todas as UTIs são equipadas com monitores, respiradores, bomba de infusão e suporte permanente para exames laboratoriais e de imagem. Atualmente, o IJF possui 33 leitos de UTI, com 7 deles pediátricos. Com a ampliação do hospital, serão 60 leitos disponíveis para a população. É uma benção. Só tenho a agradecer a todos do hospital, né? É isso aí, a gente viu aí na reportagem da Rosana Romão que o Dr. Gregório, né, que é o coordenador de UTIs lá do IJF, falou sobre essa interação dos profissionais, né? Então, só o médico não resolve mesmo? Não, assim, o médico ele ocupa realmente uma figura, né, um papel muito importante, mas que realmente a complexidade do caso de cada paciente extrapola o conhecimento que ele detém. E aí a importância de se trabalhar nesse mix de conhecimentos, né, nesse trabalho multidisciplinar. Inclusive, né, o Dr. Gregório já apresentou a gama de profissionais que estão conosco no UTI, e a gente tem, né, uma sistemática de visitas multi. Né? Então, todos esses profissionais, né, realizam essa visita conjuntamente, conhecendo como é que está a evolução daquele paciente, definindo metas para o tratamento desse paciente, né? Porque o objetivo de toda a equipe, cada um trabalhando na sua especificidade, é realmente garantir uma melhora do quadro de saúde daquela pessoa e de que ela possa retomar a vida cotidiana da forma mais breve e da melhor forma possível, né? Diante esse retorno à vida depois desse trauma que sofreu. Aí como a fisioterapia entra nessa história? Como o doutor Gregório falou muito bem, né? São profissionais especialistas, né? Cada um em sua área. Virgínia já citou que esse médico ele tem um papel de destaque, porque geralmente ele gerencia essa equipe, e os outros profissionais, cada um na sua área, vai fornecer um atendimento, uma assistência especializada. Então, no caso, o fisioterapeuta ele vai trabalhar a parte respiratória e a parte motora, que é a parte de músculos e articulações, movimentando esse paciente que está lá naquele momento mais frágil, em geral, sedado, não está se movimentando. O fisioterapeuta vai fazer exercícios, tanto da parte respiratória pulmonar, quanto da parte motora, mobilizando esse paciente. Quando esse paciente vai acordando, esse paciente vai ser sentado, mesmo na UTI. Alguns dos nossos pacientes têm capacidade até de andar, que a gente chama de deambulação dentro da UTI. Então, o fisioterapeuta vai fazer o acompanhamento pulmonar
através de parâmetros, de uma monitorização do respirador, que é o ventilador mecânico, que a gente chama, e vai reabilitar a parte motora de músculos e articulações desse paciente. Aí o fisioterapeuta entra nesse atendimento desde o início, desde a chegada do paciente na UTI? Sim, desde a admissão do paciente na UTI. O fisioterapeuta ele trabalha junto ao médico e ao enfermeiro e o técnico de enfermagem no momento da admissão, inclusive na intubação desse paciente. O fisioterapeuta auxilia durante a intubação e inicia a ventilação mecânica, ajustando parâmetros ventilatórios no respirador para que esse paciente respire como se ele estivesse fora do ambiente de UTI, como se ele estivesse respirando espontaneamente. Ele vai ser acoplado ao respirador da forma individualizada. Então, vamos contar aqui, só para a gente ter uma noção de como é o aparato profissional, certo? Em especialidades, né? Para cada paciente, a gente tem um médico, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, técnico de enfermagem, psicólogo. Está faltando mais algum? Nutricionista, são 7 aí já. Farmacêutico também, o farmacêutico, que dá o isso foi citado na reportagem. E os dentistas, né? Então são 9 profissionais que estão ali cercando e fazendo com que esse paciente saia o mais rápido possível, né? E assim, além desses profissionais que a gente cita que vão lidar diretamente com o paciente, a gente tem que destacar também a super importância da equipe de apoio, né? Então, a gente tem as auxiliares, né, de serviços gerais, os maqueiros, a secretaria, o raio-x, as equipes de hemodiálise, laboratório. A gente tem a Cléia e a Alessandra que ficam ali na entrada resguardando toda a UTI. Então, as secretárias também, né? É uma grande equipe, é uma equipe né? imensa. Acho que o atendimento começa desde a chegada da ambulância ali, né? Sim. E a gente não pode falar de segurança do paciente sem citar todo mundo, porque cada um vai dar a sua significativa contribuição para garantir o funcionamento dessa unidade, né? Exatamente esse seu comentário, eu acabei ficando curioso para saber como é que é esse fluxo desse atendimento, né? Como é que é a rotina de vocês, né? Você trabalha, Virgínia, na UTI pediátrica, né? Então, é muito intenso isso também, né? Sim. É um controle emocional grande, né? Em qualquer UTI, em qualquer situação, né? Mas com criança é uma situação um pouco mais delicada. E assim, a UTI pediátrica, ela tem uma particularidade que talvez a Virgínia possa até falar um pouquinho mais, que é a presença constante do acompanhante, que as outras não têm. Nas outras UTIs, na UTI adulto, o acompanhante ele fica durante o momento da visita. Na UTI pediátrica, ele fica 24 horas. Então, assim, além da gente trabalhar com o paciente, a gente tem uma interação também com o acompanhante. Em geral, são os pais, né? O pai ou a mãe. O responsável mesmo. O responsável por aquela criança. Uma avó, né? Uma pessoa da família. A assistência social tem essa interação também com o familiar. Você também, Andréa, trabalha, né, na UTI pediátrica? Sim. O serviço social, ele trabalha nas 4 UTIs, né? Especificamente na pediátrica, né, tem realmente essa diferença que é a presença do acompanhante lá, né, que centralmente é pai e mãe, mas a gente também trabalha com a perspectiva de família ampliada, né, e também de referências comunitárias, né. Então, é garantido essa presença, até porque é uma previsão legal, né, previsto em lei, que esse público específico ele tem a presença do acompanhante, então o hospital viabiliza dentro dessa compreensão, inclusive, né, a presença dessas figuras, e também no sentido de prestar esse apoio emocional, né, que é importante tanto para o paciente que está ali por ser muito pequeno, né, e dentro da vulnerabilidade, ainda mais vulnerável por ser uma criança, né, e também para a família de poder já participar do processo de recuperação daquele paciente desde do berço mesmo, do comecinho do tratamento dele, né? Então, isso é muito importante. Legal, é bastante importante. A criança, né, tem que se sentir melhor num ambiente que não combina muito com criança, né? O hospital. Agora, fisioterapeuta, assistente social que trabalham em UTI. Vocês fizeram algum tipo de capacitação, especialização? Como foi esse processo até vocês chegarem a ficar aptas a trabalhar com esse tipo de atendimento?
O profissional que se dedica a essa área da terapia intensiva, ele é chamado profissional intensivista. Então, nós temos médico intensivista, é uma especialidade dentro da profissão, né? Então, você vai fazer um curso de pós-graduação, em geral, de 2 a 3 anos, e você pode vir a fazer um mestrado e um doutorado na própria área. Então, é um profissional realmente especialista da terapia intensiva. Entendi. E todos são assim, né? Todos esses 9 que a gente falou, ou pelo menos grande parte deles, ou que estão na linha de frente, A grande né? maioria é especialista em terapia intensiva ou em áreas interligadas diretamente, ou emergencista, né? Ou nós temos os residentes também, que o JF é um hospital que ele trabalha com residência multiprofissional, e tem os residentes também que fazem parte, residentes da terapia intensiva. A gente sabe que os cuidados com o paciente na UTI são redobrados, né? Lógico que todos os pacientes no hospital têm que ter um cuidado especial, mas a UTI requer um pouco mais de atenção, né? E a gente teve, ou está tendo, né? A Covid, né? Que causou uma pandemia mundial, mudou a rotina de todo mundo. Isso, de alguma forma, mexeu com a forma de vocês trabalharem? Vocês já estavam prontos para isso? Teve alguma mudança nesse sentido, nesse dia a dia de vocês? Assim, a rotina da UTI, especificamente com relação às visitas, ela teve um impacto, né? Então, antigamente, antes Covid, era uma visita diária, né? E durante o auge da pandemia, isso foi interrompido, né? Foi cessado. Então, as visitas foram substituídas por contatos dos médicos para repasse desse boletim para os familiares, né? Para os contatos de referência que cada família definia em conjunto com o serviço social. E a gente teve em agosto um processo de retomada gradual dessas visitas, né? Então, em agosto a gente tinha 3 dias e um visitante para cada paciente. Agora, em setembro, já ampliou mais um dia e mais um visitante. Sim. E a ideia é que em outubro, né, transcorrendo tudo normal, a gente retome as visitas como era antes. E, além disso, tem todo esse cuidado com os protocolos de higiene, que já são muito grandes, né? E isso ganha um reforço a mais. Então, as visitas hoje, que já retornaram, né? Tem todo um protocolo para que o visitante receba uma bata, receba a touca, luva, máscara, faça a higienização das mãos, né, com água e sabão. Isso tudo antes de adentrar o ambiente da UTI, justamente para evitar, para a gente resguardar esse paciente, toda a equipe ao máximo. Vocês percebem uma mudança no paciente quando recebe a visita do familiar, nessa rotina de vocês? Vocês chegam a identificar isso? Sim. Eu acho que a Virgínia pode falar um pouco melhor do que eu, mas eu, como fisioterapeuta, as crianças que são extubadas, né, saem da ventilação mecânica e acordam e olham para a mãe, para o pai, para o avô. A presença do familiar é extremamente importante na recuperação. Já existem trabalhos até que citam na imunidade da criança, né? Melhora a imunidade, não só da criança, do adulto também. Então, acho que é muito bom despertar e ver um rosto familiar, né? Ver um rosto que a pessoa conhece, que a criança conhece. Então, a criança vira outra quando acorda e vê o familiar ao lado. Ou então uma camisa bonita assim, né? Né? Porque você trabalha na UTI pediátrica também, né? E essa questão da presença, né, do sentir perto da família. Assim, quando o paciente está sedado, a gente não tem um parâmetro para avaliar o quanto aquela visita impacta positivamente. Mas quando ele já está consciente, orientado, isso é muito importante. E nós temos perfil de famílias, também de pacientes que são do interior do estado, que às vezes a família tem uma vulnerabilidade tão grande que não consegue vir para todas as visitas, realmente por renda, não tem como se deslocar, né? E aí já aconteceu situações da gente viabilizar esse contato via videochamada, né? A tecnologia, ela permite nos isso, permite, né, que a gente faça isso. Então, semana passada mesmo, a gente tinha um paciente que inclusive já foi transferido para a enfermaria, né? Coisa boa. Ele já estava sendo acompanhado por fisioterapeuta, fazendo a terapia ocupacional, inclusive escreveu carta para a família inteira, né? E aí a gente viabilizou uma videochamada no dia do aniversário da esposa dele. Então, aquilo ali foi de uma importância imensa para a recuperação, né? Tanto que 3 dias depois ele já estava apto para ir para a enfermaria. Então,
manter esse vínculo forte, esse vínculo de afeto, de cuidado, né, é importante tanto para o paciente como para a família e, com certeza, tem um impacto muito positivo na recuperação. Claro, cria um ambiente menos doloroso, menos negativo, né, para quem sofreu um trauma e está tentando se recuperar e voltar ao que era antes, né? Que legal, vou dar uma pausa agora para a gente fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta. Voltamos, nosso assunto é o atendimento aos pacientes que chegam ao IJF com traumas graves, né? A gente tem atendimento com crianças, né? UTIs pediátricas. Entre as crianças, quais são as principais causas, né, que levam a criança até essa UTI? Em geral, as crianças são internadas por quedas, que é o mais comum, mas a gente também tem muitos pacientes vítimas de acidente por submersão, que são os afogamentos, né, e pacientes queimados, principalmente na época de final de ano e meio do ano, né, por conta festas das... juninas e Exatamente, Réveillon, né? festas juninas e Réveillon. Aliás, fica o alerta, né, porque a gente precisa ter muito cuidado, inclusive com a segurança doméstica das crianças. As crianças são muito dependentes do adulto na questão de mensurar o que é que pode ser perigoso, o que é que não pode, né? A assistência social entra muito nisso aí, né? E além, acrescentando ao que a André já colocou dos motivos de internação, né, a gente também cita a questão de, principalmente para os adolescentes, né, aí na faixa já dos 15, 16, de algumas admissões por acidente de moto. Então, ainda não tem a idade para pilotar a moto, mas acaba no interior do estado, isso culturalmente acontece, né, e geralmente são acidentes em que ele não estava usando o capacete, né? A gente também tem as expressões da violência urbana dentro de uma UTI. Então, a gente já teve recentemente, inclusive, 2 crianças, né, uma de 6 e outra de 7 anos, vítimas de bala perdida enquanto brincavam na calçada de casa. Sim. Positivamente estão bem, estão na enfermaria já se recuperando. E a gente também tem, infelizmente, Luiz, os casos em que da violência doméstica, Sim. né? Então, recentemente, a gente teve realmente perdeu um paciente, realmente que ele sofreu uma agressão do pai. Então, a assistência social, o serviço social nessas situações, a gente faz uso de um instrumento que é uma ficha de notificação, né, que é o do SINAM. Então, a gente compulsoriamente tem que notificar as autoridades sobre aquela violência, né, porque o ambiente hospitalar ele é só um braço de atendimento, né? Então, a gente não tem como dar conta de toda a realidade daquele paciente. Então, a gente aciona um conselho tutelar, aciona a rede assistencial, que é o CRAS e o CREAS, aciona o Ministério Público, promotoria, delegacia, né, todos esses outros órgãos que são necessários para que esse atendimento seja prestado de verificação do motivo daquela admissão, né, de investigação e dos encaminhamentos que são necessários, né? Se tem que proteger aquela vítima, se é um caso de entrar com uma medida protetiva, de repente proteger se aquela pessoa geralmente vítima de um PAF, né, que é uma perfuração por arma de fogo, se foi uma tentativa de homicídio porque ela testemunhou algo ou então fez alguma denúncia. Então, todas essas situações a gente verifica, né, é um processo de investigação diário, de acompanhamento sistemático junto às famílias e junto a esse paciente para que a gente resguarde e consiga fazer os encaminhamentos que são necessários. Pois é, essa questão do encaminhamento é importantíssima, né? Porque o atendimento hospitalar não é só a questão de entrar doente e sair bom, né? Existe o indivíduo, né? E a equipe está preparada para dar os encaminhamentos, porque você não pode tratar apenas como um caso médico uma criança chegar baleada a um hospital. É por aí, né? Isso. E no caso da fisioterapia com criança, né? Existe uma diferenciação com relação à do adulto, tanto na forma de atender como na questão de equipamentos, por exemplo? Sim. Na UTI pediátrica, o fisioterapeuta ele é especialista em terapia intensiva pediátrica. Sim. Então, esse é o primeiro diferencial. Toda a pós-graduação dele foi de forma direcionada para a criança, para atender a criança. Entendi. E a própria terapia em si, ela
é diferente, né? A criança, ela demanda cuidados que muitas vezes o adulto não tem necessidade. A criança, ela demanda, às vezes, um tempo maior para se acostumar com a pessoa que está ali na assistência. A criança demanda brincadeiras, às vezes, durante o atendimento, que é uma abordagem que não é feita ao adulto, né? Não é feito Sim. da mesma forma com o paciente adulto. E a própria ventilação mecânica mesmo, o respirador, os parâmetros ajustados, a monitorização, toda é individualizada e é diferente na criança. Bem, o assunto interessante, né? Mas a gente agora vai ter que encerrar. Foi muito bom entender melhor como é que funciona o serviço de atendimento a pessoas que chegam com traumas graves no IJF. Então, quero agradecer a Virgínia Conde, assistente social. Obrigada, Luiz. A Andréa Maza, fisioterapeuta. Obrigada a você. Ambas do IJF, que veio nos passar para você aí de casa ou que acompanha a gente pela internet todas essas informações de como funciona mais esse serviço para a população, esse serviço do Instituto Dr. José Frota. A gente vai fazer uma pausa agora, mas não sai daí porque a gente volta logo. Até lá!